Então vamos lá, vamos ficar de pé, fazer uma oração. Quem é o voluntário da oração? Pode orar para a gente. Senhor Deus, nosso Deus Pai, muito obrigado por essa oportunidade de atendermos nós, por tudo que nós estamos para nós. Peço a sua igreja do Espírito Santo para dar uma ordem sobre que possa trazer para a gente o ensino e que nós possamos colocar em prática tudo que nós aprendemos. Obrigado por tudo, te agradeço, peço que nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, oficina de sermões. O título é justamente oficina porque a ideia é trabalhar bastante. Contextualizando, primeiro curso de oratória que eu fiz, se eu não me engano, foi em 1998, lá no Capim Roxo. Foi um retiro de carnaval, só de curso de oratória. Então nós ficamos sexta-noite, sábado, domingo, segunda e terça-noite terminou com cada participante fazendo um micro sermão na frente lá. A gente teve, nesse período a gente teve pastor pastor Kleber Reis, que era o presidente na época. A gente teve o Leônidas, que é secretário da União. A gente teve mais dois pastores da União, não me lembro o nome agora. A gente teve Lady Van Rosses, quem acompanha o Novo Tempo tem aquele programa Lugar de Paz. Aquele é o Lady Van Rosses, ele que deu treinamento para a gente também. Fora isso, teve muito material que a gente recebeu, material do Mark Philly, material do Bullion. Foi assim, foi uma enxurrada de material que a gente recebeu. Eu posso dizer que eu comecei a pregar com 12 anos, e de 12 anos até 18 anos, que foi quando eu fiz o curso, eu pregava de um jeito. Depois dali mudou totalmente a minha cabeça e aí eu realmente comecei a dedicar a estudar para aprender um pouquinho mais sobre oratória, sobre como pregar e tal, porque às vezes a gente fica olhando as pessoas pregar e tal e vai copiando algumas coisas. A gente, depois que começa a estudar, a gente aprende alguns detalhes que só observando a gente não consegue perceber isso, entendeu? Então por isso, nessa ideia, eu vim com a oficina de sermões. A oficina de sermões a gente já fez uma primeira levada um tempo atrás, alguns já participaram. Naquela levada eu fiz uma parte bem básica, também rápida, só que dessa vez eu preparei algo assim bem mais completo, mais complexo. No entanto, vou apresentar para vocês, isso aqui está pronto. Isso aqui é um livro de 88 páginas, eu que escrevi, resumindo o principal do principal que para mim fez diferença na caminhada enquanto eu aprendi a oratória e estou aprendendo até hoje. Então vai ter versão 2, né? Então assim, eu resumi tudo. Eu sou muito prático. Então aqui tem muita teoria, tá? Mas tem muita coisa como fazer, mas especificamente no prático eu estou finalizando um outro que é o caderno de atividades. Nesse caderno de atividades tem várias tarefas para serem executadas, são tarefas bem práticas para a gente poder fazer no dia a dia em casa e ir treinando. Você ficou bom em uma coisa, você passa para outra, ficou bom em uma, passa para outra e assim vai fazendo. Então, dois materiais que eu vou disponibilizar para vocês. Um é o livro que eu preparei e o caderno de atividades. Esse aqui já está com 20 páginas e esse tem 88. Esse aqui deve chegar a ter umas 50 páginas ainda de atividade para fazer. Ao longo do tempo a gente vai fazendo a programação aqui e aí eu vou acabando de finalizar esse daqui, tá? Então isso aqui, hoje eu tenho esses dois aqui na minha mão, por isso que eu fiz de protótipo, né? Mas eu vou disponibilizar sem custo nenhum para cada um esse material. Tanto vou mandar no grupo em PDF, quanto eu vou também trazer impresso. Só não vou trazer encadernado. Aí quem quiser encadernar, vai por conta própria, que aí já fica caro para mim, né? Começar a encadernar para todo mundo, né? Já começou a fazer, faz completo. Não pode dar uma mão que quer a outra também, né? Desse jeito. Aí você dá a outra que é o pé, né? Daqui a
ou te leva por inteiro, né? Mas a gente se osmona. Então, o que acontece então? A gente tem todo esse material. Vamos lá, o curso, o que ele vai ter? Teoria, prática e exercício. Tá? Não tem como fazer nada sem teoria. Tá? Mas o que vai ser essa teoria? Eu não vou ficar aqui falando, porque eu tenho um conceito para mim que teoria, se você tiver vontade, você pega um livro e lê. Tá? Eu não preciso ficar falando a teoria aqui para vocês. Vocês vão ler isso em casa. Aí eu vou indicar depois alguns livros de oratória para vocês lerem e tal, e aperfeiçoar. Então, teoria nós vamos ter, mas nós vamos ter ela bem encurtada, bem resumida e bem prática ali para a gente, dentro dos conceitos que a gente vai estar trabalhando. E aí nós vamos trabalhar essa parte de prática. Nós vamos executar muita coisa. Aí eu pergunto, vocês trouxeram papel e caneta? Não. Então vieram desarmados. Aí já está querendo papel e caneta também, né? Então use o celular. Pelo menos você tem o celular na mão aí, use o celular. Ali atrás estou vendo que tem uma caneta. Bobear deve ter papel por aí também. Então, tem caneta. Alguém compartilha uma folhinha. Tá vendo? Então assim, tem que ter, porque vocês não vêm para ficar assistindo palestra. Tá? É igual pensa que você vai dirigir um carro. Nunca dirigiu um carro. Aí eu chego aqui para você e te falo para você fazer arrancada, controle de embreagem. Você vai pisar no freio, na embreagem, vai soltar a embreagem devagarinho, depois vai pisar no acelerador e ir soltando a embreagem devagarinho. Essa é a teoria. E a prática? Você precisa praticar. Você vai saber o que é para fazer, mas a prática é outra coisa. Por isso, vamos trabalhar mais a prática do que a teoria. Tá? Mais prática do que teoria. E fazendo prática, nós vamos ter exercícios tanto aqui, que a gente vai fazer junto aqui, quanto para casa, né? A gente ficou velho e continua fazendo para casa. Tem para casa. As reuniões vai ser como? Uma vez por mês. Aí a gente vai intercalando isso aí. De vez em quando vai ser no sábado à tarde, de vez em quando vai ser numa sexta-feira à noite. A gente vai, dentro das vagas que tem, né? Porque tem algumas programações que a gente não pode ir atropelando. Então vai ter, eu tenho, por exemplo, compromisso da PAC uma vez por mês e eu tenho uma viagem uma vez por mês com o grupo nosso, Ministério Entre Vós. Então 2 finais de semana praticamente eu já estou ocupado. Aí tem algum que tem atividade da igreja, então talvez algum sábado não vai dar, nós vamos fazer na sexta-feira à noite. Mas nós vamos conseguir marcar aí no grupo, quem não tiver no grupo, entra no grupo, nós vamos agendando ali as datas ali pelo grupo mesmo, mas uma vez por mês, tá? Vamos lá. Antes de falar de oratória, a gente tem que, primeira coisa, falar sobre isso. Oração. Na vida do cristão, tudo tem que começar com o quê? Oração. A gente acorda, tem que começar com o quê? Oração. Vamos lá, primeira coisa. Primeiro texto, está escrito o que lá? Quem vai ler? Eu não estou entendendo, quero dizer. Orar sem cessar, Tessalonicenses. Isso, o projetor nosso já não está tão bom lá, porque já está ficando uma meia velha, né? Tessalonicenses 5,17. Tessalonicenses 5,17. Orar O texto, verso curtinho, Tessalonicenses 5, verso 17. Se por acaso em algum momento você não conseguir ler, olha para trás para a televisão ali, você vai conseguir ver. Se vocês acharem melhor também, a gente pode virar todo mundo e passar a olhar para a televisão. Mas eu acho que dá para acompanhar do jeito que está aqui, vai ficar mais confortável. 5:17. Então vamos lá, Tessalonicenses 5,17. Vamos lá de novo. O que diz lá? Orai sem cessar. Em tudo dai graças. Pode ler tudo. Então orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Eu peguei só um pedacinho do verso e pus ali no projetor. Tá? Orai sem cessar. Qual a primeira palavra? Orar. O que é oração? Conversar com Deus. O que é oração? Não admito pregador que não sabe o que é oração. A oração é o combustível na mão do cristão. Combustível na mão do cristão. Mas o que é oração? Plagiar, né? Agora sem plágio. No fundo do coração. Conversa. E ação. Ação. Mais conceitos sobre oração?
Mais alguma coisa? Intimidade com Deus. Falou mais alguma coisa aí atrás? Não? Vamos lá então. Existe uma única forma de orar? Então quais são as formas de orar? Primeiro, Você pode olhar em comunidade, você pode olhar Comunidade, sozinho, pensamento. pensamento, pessoas juntos, né? Oi? Em louvor, Pode ser de joelhos. de joelho, a posição. Adoração. Na adoração você está orando. Reverência. Na reverência você pode estar orando, louvando, Agradecendo a Ele, agradecendo a Deus, é uma oração, pedindo e ou compartilhando. pedindo e compartilhando, ou compartilhando, né? Mas o que é isso de oração? Vamos pensar. Pense. Oração. Só vale na igreja? Por que não? Pode falar sem vergonha. Ó, é só na igreja porque Deus não está só na igreja. porque Deus não está só na igreja. E a gente também, porque a oração é o Na mente também, onde está, Onde tem um, dois reunidos, Deus está presente. onde tem um ou dois, Deus está presente. Deus é onipresente. Ele está, né? Tem vários oni, né? Ele está em todos os lugares. Então eu posso falar com ele no fundo da caverna, dentro da baleia, não é? Posso falar com ele onde? Em qualquer lugar, ok? Mas se eu posso falar com ele em todo lugar, em todo momento, quanto tempo de oração eu preciso ter? Isso depende de cada um. Depende de cada um. Não, se for olhar assim, né, o Anderson, pelo lado estatístico ou pela prova, Deus pede 10% da gente, então seria 2 horas e 40 para tempo. 10% de 2 horas e 40. Nós somos cristãos evoluídos, então cremos que o dia inteiro nós temos que estar conectados com Deus em oração. Então, no ônibus, ao levantar, ao deitar, ao fazer uma escolha importante. Porque o próprio nome da oração já fala assim. Ao alimentarmos. A sua vida já é orar e ter ação. Se você tem, olha, e tem ação, quando você faz isso? Todo dia, sempre. O irmão queria falar? Ele não marca tempo para ninguém. O que manda é confiar nele. Não marca tempo, confiar em Deus. Vamos lá, volta para o texto. O texto diz que é para orar como? Tem condição? Mas a Bíblia está dizendo. Tem condição de orar sem cessar? Tem, porque Enoque fez isso, né? Enoque tinha lá. Vida de constante. Então, como orar sem cessar? Está conectado com Deus. Conectado com Deus. Como que a gente se conecta com Deus? De manhã você agradece, depois você vai tomar o lanche da manhã, você agradece. Você está durante o dia, coloca um louvor. Aí no teu louvor você fala com alguém sobre Deus. Você vê alguém e fala, toma a bênção do Pai, está conectado. Abençoa um sobrinho, já está conectado. No seu trabalho. No seu trabalho. Você vai fazer, você tem que ter Deus à frente. Primeiro, eu acho, primeiro você tem que ter Deus no primeiro, no segundo e no terceiro e no último lugar. Porque Ele quando você é- coloca Deus Ele no é centro, você rodeia. Tá. E aí volto de novo. A gente falou sobre tipos de oração. Mas aí, isso tudo eu estava questionando porque é o seguinte: a gente está muito preso à oração, entre aspas, teatral. Formal. O que é oração teatral? É oração formal. Para orar, tem alguns que dizem que se a oração não for de joelhos, ela não vale. Tem alguns que dizem que se não for prostrado, o que é prostrado? Deitado, não vale. Tem alguns que dizem que tem que ser de pé. Todos são válidos, correto? Só que a gente está preocupado demais com a formalidade. Com conteúdo, não. Por exemplo, sei lá, você está fazendo um bolo. Fazendo um bolo. Você pode estar orando e você está fazendo bolo? Sim. Como? E de pensamento. Pensamento. Se você falar assim, ó, eu quero fazer um bolo, que esse bolo possa servir bem, as pessoas possam se sentir agradadas. E... Tá, vamos sair do formalismo. Vamos conversar. Vamos conversar com Deus. Por quê? O que acontece? A nossa oração ela está muito presa aos jargões.
Repare para você ver. A pessoa vem para a igreja, aí vai orar na frente da igreja. A maioria das orações, ela vai usar palavras que alguém, a gente escuta o tempo todo repetidamente. Às vezes a pessoa não sabe nem o significado, mas ela repete porque ela acha bonito, então ela anota ali para repetir aquela palavra na oração. Tá? O que é o conceito de orar sem cessar? Estar conectado, intimidade, o irmão falou, estar conectado com Deus, independente, tipo, estou fazendo bolo, olha Deus, que legal, olha só, esse bolo eu acho que vai ficar bacana. Não precisa, Senhor, que esse bolo seja gostoso, que esse bolo que abençoe. Não, isso é formalidade. Isso é formalidade. Na oratória... Posso só tirar uma dúvida aqui? É que é o seguinte, esses dias aí atrás, uma colega minha na aula, ela é cristã, e ela fez uma oração de agradecimento num chá de bebê, né, que foi feito na sala. A oração dela foi tão metódica que, quando terminou a oração, as minhas amigas que são católicas perguntou se todas as orações evangélicas eram daquele jeito, porque todas as vezes que elas ouviram uma oração de um crente, usavam até as mesmas palavras. E até do Abraão, Isaac, Jacó, que levanta, que o fogo, que derrama, enfim. Aí ela me perguntou o seguinte: a sua igreja também ora assim? Ou seja, isso não é uma oração, isso é uma reza, que você está repetindo. Não está saindo nada de você, né? Então, assim, o que está falando sai do formalismo. Quando você conversa com alguém, você não conversa com seu amigo como se você fosse um advogado, né? Segundo os proclames do dia de ontem, onde nós nos reunimos. Não é assim que a gente vai falar. Então, assim, a questão da oração, que eu acredito que ele esteja falando, é a questão de você conversar mesmo com Deus. Olha, Senhor, hoje eu tive uma noite, a noite não foi legal, tive muito pesadelo, acordei cansado, mas eu te agradeço porque eu tive essa noite. Peço ao Senhor que me dê uma noite agora de tranquilo, para que eu possa descansar. Muitas vezes a gente acha que não falar para Deus que está passando mal, que isso é reclamação com Deus. Não é. Você ser sincero, você não está bem. Você quebrou uma perna, você vai falar, Deus, obrigado por ter quebrado a perna. Deixa eu te falar isso. Pensa em uma coisa legal, uma coisa que você está batendo cabeça para conseguir fazer, e aí você está ali com dificuldade, aí você consegue, ele está do lado. O que você fala para ele na hora que você consegue? Não, você está falando com ele, está falando com Deus. Consegui. Olha, eu consegui, olha só. Você começa a mostrar, explicar. Esse é o conceito da oração sem cessar. É o tempo todo estar conectado em Deus e conversando com Ele. Parar com essas formalidades. Por que eu estou trazendo esse conceito de oratório? Oficina de sermões. Porque oratória é assim. Você vai olhar os pregadores. Quando um pregador é muito metódico, você percebe que o sermão dele é muito metódico, muito duro, travado, e fica um sermão sem vida. Na mesma forma que a oração, a nossa pregação, ela tem que ser uma conversa. Na oração nós conversamos com Deus, e agora aquilo que nós estamos conversando com Deus, a gente está conversando com a comunidade, com a igreja. Mas, olha, também a gente não pode pensar também assim, né? Não sei se eu vou falar, é dentro desse sentido. Porque, tipo assim, igual, eu já vi oração também, que, tipo assim, sem reverência nenhuma. Não aqui, né? Já vi em outros lugares. Tem que pensar nisso também, né? Mas aí vem assim. Porque, tipo assim também, eu vi o professor que fez assim, ele estava falando aqui, né? Porque tem dúvida. Lá em Isaías 1,18, o que fala? De fora eu sei, não lembro. Deixa eu ler aqui, porque. Deixa eu ler. Capítulo 1, versículo 18. Vinde, pois, e arrazoei, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como as escarlatas, eles se tornarão brancos como a neve, e ainda que sejam vermelhos como os carmesim, se tornarão como a lã. A primeira parte que Deus fala é Razoeiros. o que é? Vinde razoeiros. Mas beleza, mas tipo assim também. Você vai chegar na frente de um. Resolveu. Mas você vai chegar na frente de um juiz num tribunal e vai só chegar. E aí, juiz?
executar. Então, Tá, vamos lá. Vamos aproveitar o conceito. Essa é a ideia, vamos aproveitar o conceito. Reverência. Tudo bem, ser sincero e abrir o coração até para arrazoar com Deus. Concordo, Senhor. Eu pequei pela segunda vez, pela terceira vez. Eu não consigo me livrar desse pecado. O Senhor, na sua soberania, me ajuda a me livrar e perdoa os meus pecados. Vamos lá, quesito da reverência. Vamos atrelar a reverência à oração. Vamos dizer que a pessoa está totalmente atribulada, numa grande luta, desespero total, e ela começa até a desconfiar de Deus e desagradar de Deus, e ela começa, uma oração, ela começa a gritar com Deus, falar com Deus, xingar Deus. Tem reverência nessa oração? Claro, porque Deus leva em consideração até as pessoas que não têm noção, né? Vamos dizer assim. Não, estou falando de uma pessoa Mas que... uma coisa é quando a gente está, por exemplo. Sim, estamos trabalhando os conceitos. É isso que eu estou te falando, que a gente está no púlpito. A gente vai ministrar ali agora, neste momento. Então a gente acredita que a gente tem que passar um ponto ao qual a gente crê. Ok. Lógico, né? Sim, não, eu entendo o seu ponto de vista. A gente vai no púlpito, vamos pegar o exemplo da igreja, no púlpito. Como são as orações da igreja? A gente precisa usar os jargões? Não. Também Pode usar? Pode. Pode usar? Pode. Precisa? Não é obrigado. Se aquele jargão ele já ficou tão enraizado na vida da pessoa, aquilo passa a ser natural. Natural. O que eu estou dizendo do problema é que a gente fica imitando em vez de ser natural. Jargão é aquilo que todo mundo fala. Aí, velho, são jargões. Todo mundo é velho. Você mistura tudo, entendeu? Você está repetindo coisas, entendeu? Então, a gente tem que ter cuidado com essas coisas. Reverência. Aí a gente vai partir para um outro patamar, que é os primeiros 4 mandamentos. Reverência a quem? A Deus. Ali está toda a regra de reverência, está ali. A regra está ali. A gente vê muito usado no grupo, né, essa questão que você falou. Você quer fazer um coach, né? Uma pessoa, um coach vai fazer uma mensagem, ele vai fazer ironias no meio, aí começa a querer brincar, fazer uma paródia, aí começa a misturar aquilo tudo. Então você já perde o sentido aí, sim. Aí, o que acontece? Vamos lá na reverência. Por exemplo, orar de joelhos é reverente? Deitado na cama é reverente? Entendeu? O conceito de reverência, a gente tem que você ter noção com quem você está falando e o respeito com quem você está falando. Porque você pode Mas existem questões culturais que vão interferir nisso também, tá? Um mineiro ora diferente de um baiano. Mas sabe o que eu estou falando, Anderson? É porque, assim, eu vejo muitas coisas. Como o Guilherme tem 14 anos, a gente vê muita coisa. Então, outro dia, eu estava escutando os meninos lá conversando e eles foram falar de oração e tal. Eu vi, tipo assim, eles misturaram tanta coisa e achando que estava tudo natural, e não é. Então, no sentido de como a gente ora, eu também concordo, igual, por exemplo, chegar no púlpito e às vezes as pessoas não sabem muita coisa, igual eu também não sei, e falar coisas que as pessoas não entendem. Até Paulo fala pra gente preferir ficar calado, porque aí você confunde as pessoas. Isso. Mas assim também, a gente não pode perder, não é que aqui não acontece isso, né? Mas assim, a gente tem que entender que nós não sabemos, mas a gente está chegando a um trono que é de um Senhor do universo. Eu não vou entrar hoje nesse conceito completo, porque você está trazendo para a gente o conceito ocidental, a nossa cultura ocidental. Mas isso aqui não é diferente. Reverência. A reverência, sim, a reverência, ela varia culturalmente. E pelo nuance, então, tipo assim, qual que é a nossa referência aqui, Brasil? Nossa referência Brasil é
Europa e um pouco dos Estados Unidos. A referência religiosa, pode dizer o que for, cultural nossa, traz um pouco Europa passado e um pouco Estados Unidos moderna. A gente é essa mistura hoje. Só que você vai para países onde o cristianismo é proibido, o conceito de reverência muda um pouco. Por exemplo, vamos pegar o próprio judeu. Por que os homens usam o quepá? Para não ficar, porque eles acham que só Deus está acima deles. Né? Reverência. Mas eu preciso usar? Não. Então, assim, eu não tô aqui agora para focar agora, porque a gente tem que fazer um estudo bíblico em cima disso para detalhar. Eu entendo o contexto, existe sim o conceito cultural também, tá? Só que a gente só tem que quebrar o paradigma. Por quê? Porque às vezes a gente só está focado que é uma coisa só. Tem coisas que são culturais e tem coisas que não se mudam, que são as coisas que Deus deixou claro, é isso e pronto, acabou. Algumas coisas são culturais. Por exemplo, vou cutucar, saia, cultural, não está na Bíblia. O culto na África, para quem for assistir um culto dentro da África, você vai ficar... Vou dar um exemplo. Um pastor brasileiro foi numa igreja ali na região da África e chegou lá na igreja e ele ficou preocupado na igreja porque as mulheres andavam sem camisa. Com os seios de fora. Com os seios de fora. E aí ele ficou incomodado com aquilo. O que ele fez? Fazer um projeto da ASA agora para a gente recolher alimento e tal. E ele doou camisa para todo mundo na igreja. As mulheres receberam camisa, todo mundo recebeu a camisa, beleza? Resolveu o problema? Não, para nós dar No outro sábado teve a programação. As mulheres vieram com um buraco na camisa. Por quê? Porque lá somente prostituta cobra o seio. Porque a mulher diz, o seio é um amamento, o seio significa vida. Vou dar um exemplo. Agora um exemplo mais bíblico. Por que tem igreja que usa o véu? As mulheres usam o véu. Não, mas acaba de resumir, para a gente entender. E aí? Ele ensinou a cobrir? Não, é cultural. É cultural, eu estou chegando nesse conceito. Por que tem igrejas aí que as mulheres usam véu? Usa as palavras de Paulo que diz que as mulheres usam, para as mulheres usar véu. Mas não manda elas calar a boca. Tá? Vamos só nesse conceito. Vamos ampliar, vamos só nesse conceito. Vamos só nesse conceito do véu. Por que Paulo disse que era para as mulheres usarem véu? Tinha um problema cultural naquela época. Problema cultural era que as prostitutas tinham o cabelo curto, raspado. Aí eu pergunto, converteu, cresce da noite por dia? Aí qual que era o problema que estava tendo na época? A sua igreja está cheia de prostituta. Por quê? Porque as mulheres tinham cabelo. Então, para resolver o problema, todas ficarem iguais, véu. Serve para hoje? Não é um conceito doutrinário. É um conceito cultural regional. Entendeu? Então tem algumas coisas na Bíblia que quando a gente estuda, e aí eu estou trazendo esses conceitos, porque na hora que a gente vai preparar o sermão, a gente tem que ter cuidado para não usar o meu conceito na Bíblia. A gente tem que esquecer o conceito da gente, entender o conceito da Bíblia, para a gente poder trazer as coisas, senão a gente vai começar a falar mentiras. E aí você vai condenar o povo que está sentado aqui por algo que não é. Isso. Então, aí o que acontece? A gente precisa ter esses cuidados. No conceito da oração, cada um precisa se colocar na presença do Rei dos Reis, entender que está nessa presença. E aí, o conceito de reverência ele vai ser fortificado. Só que volto a dizer, não é porque eu estou deitado para dormir que a minha oração é menos válida do que aquele que ajoelha na cama para dormir. Teoricamente, vou pegar o conceito católico,
Não pode. Orar deitado, né? O que o Anderson está falando, A gente traz culturas que influenciam a nossa religião. aí nós temos uma questão também. Eu vou dar um exemplo, como você coloca, para a gente aprender isso trabalhando também, como a gente na nossa atitude com os outros, seja aqui ou seja fora. Dentro da APAC, numa reunião que a gente tem no passado, fazendo estudos, a gente depara com pessoas que têm jovens que sabem conversar, outros não, e outros que vêm do meio, como se diz, do meio da conversa. Vamos usar o termo genérico não, vamos falar, o bandido lá, eles estão no meio deles de conversa. Então a conversa deles é uma. Você não vai entender a gíria deles e tudo. E nós já vivemos isso, inclusive o Marcos também não teve presente lá com a gente, sabe? E na hora que você vai conversar, a conversa deles, o tipo de conversa que eles te falam com você em reverência a Deus é totalmente diferente do que a gente tem no contexto. Deixa eu passar aqui. E você vai chegar Olha só, olha só o que a White diz pra gente. Muitos, entretanto, fazem orações secas em forma de sermão. Eles oram aos homens e não a Deus. Está entendendo o conceito de ficar usando palavras bonitas na oração? Você está falando a Deus ou para as pessoas que estão te ouvindo? Entendeu o conceito? O que eu estou dizendo é, nós estamos preocupados mais na visão das pessoas do que da nossa oração com Deus. Muitas das nossas orações, vamos pegar a plataforma aqui na igreja, muitas vezes nós estamos orando para as pessoas e não para Deus. Quer um exemplo de oração mais comum que a gente ora para as pessoas e não para Deus? Senhor, que as crianças fiquem quietinhas. Você está ameaçando as crianças. Muitas vezes até colocam alguma coisa, não que isso, que aquilo outro. Você está orando com as crianças. Se você colocou as crianças, repara que a gente usa sempre isso, que as crianças fiquem quietas. Está errado, porque eu estou orando para elas ficarem ameaçadas. Porque se fosse na real, eu ia me incluir nessa oração. Mas como eu não estou me incluindo, eu estou ameaçando. Eu estou falando que os outros são diferentes de mim. Isso é uma oração para os outros. É uma oração seca. Não, Deus, que possamos permanecer quietos, que possamos prestar atenção. É diferente de quando a gente está ameaçando. E a gente faz. É complicado quando a gente começa a estudar oratória, que a gente começa a ver algumas coisas e a gente fica calado. A gente fica calado. Depois, quando vocês passarem mais alguns pontos, vocês vão, alguns vão até arrepender de aprender oratória, porque vai ver alguns sermões e vai ficar assim. Porque a gente vai entender vários conceitos, entendeu? Então, assim, o principal ponto que a White fala pra gente, que eu marquei: oração seca em forma de sermão. A nossa oração não é para a igreja, a nossa oração é para Deus, tá? E aí vai. Se estivesse orando a Deus e realmente compreendesse o que estavam fazendo, assustar-se-iam de sua audácia, pois estão dirigindo ao Senhor um discurso em forma de oração, como se o Criador do Universo necessitasse de informações especiais a respeito do que se passa no mundo. Isso. Tá? Vou findar a parte de oração, para a gente entrar em outros conceitos. Tá? Aqui eu só estou abrindo o leque para vocês entenderem que a cada passo que a gente der, a gente vai se surpreender e vai ver outras coisas. E a gente vai passar a ver com outros olhos as coisas. Tá? Eu tenho algumas dificuldades hoje. Por quê? Vamos pegar, nós estamos falando de oratória. Todos os sermões que eu escuto, eu sei se ele foi preparado ou se ele foi feito da noite para o dia. A maioria das vezes. Eu sei se a pessoa sabe o que ela está falando ou se ela está enrolando o sermão. Tá? A gente consegue, com as técnicas que a gente vai aprendendo aqui, a gente começa a entender algumas coisas. E a gente descobre também se é sermão mesmo ou se não é sermão. Porque muita coisa que vem na frente da igreja não é sermão. Não é sermão.
A gente acha que é sermão, mas não é sermão. Passar aqui, ó. Vamos lá. Já que a gente falou sobre oração, deixa eu conectar aqui que eu estou um pouco longe ali. Já que a gente está falando de oração, nós vamos praticar agora a oração. Agora vai. Eu queria que você parasse um tempinho agora, sem fazer oração mecânica. Lembra o que ele vai te dizer pra gente? Você vai fechar os olhos agora. Você vai começar contando para Deus a sua semana, de boa, sem palavras difíceis, no seu vocabulário. Se quiser orar em inglês, é o seu vocabulário. Não preocupe com a forma. Não preocupe agora com a forma. No seu vocabulário, simplesmente finja que você está olhando para mim e dizendo as coisas que aconteceu durante a sua semana para Deus. Diga para Ele. Vou dar um tempinho, cada um vai contar. E depois que você contar tudo, você vai simplesmente agradecer a Deus por 3 coisas da semana. 3 coisas. E só pode pedir uma coisa. Só vai poder pedir a Deus para que a partir de agora Ele possa nos ajudar a ser cada dia mais instrumentos dele na pregação da palavra. Não pode pedir mais nada. Então conte a sua semana. Conte a sua semana. Lembre de uma história que depois você começar a história não tem fim. Vai embora. Tem que pensar lá em cima. Sábado, você saiu da igreja, você foi fazer o quê? Comeu o quê? O que eu não vi daí? Foi pra onde à noite? Ficou em casa? Ficou em casa vendo o quê? Nessa hora você vai descobrir que você vai contar até pecado para Deus. Não tem problema, é para contar a semana. Tá? É rapidinho, não precisa contar um caso muito grande não. Então, do jeito que você quiser, se sente confortável de joelho, fica de joelho. Quer ficar de pé? Fica de pé. Quer ficar sentado? Não tem problema. Agora é para fechar os olhos e fazer essa oração. Contar a semana, agradecer por 3 coisas e encerrar pedindo Ele para que oriente a gente, para que a gente possa crescer como pregadores da mensagem de Deus. Vamos lá? Vocês vão ver coisas. Vamos partir para parte bem teórica agora. Quem já ouviu falar dessas palavras? Hermenêutica e exegese. Quem quer explicar? Então, hoje eu sei. Ouvi falar, eu já ouvi falar. É igual caviar, já ouvi falar. Vamos lá. Primeira coisa que eu pus, o mais importante não é... Estava na tela lá, o mais importante não é... Decorar essas palavras. O mais importante não é decorar essas palavras. É o que você vai fazer, o que elas representam. Porque às vezes a gente fica preocupado em decorar palavras, datas, não sei o que e tal, mas por aqui não vai servir de nada você saber decorar essas palavras. O importante vai ser a gente entender as práticas delas na preparação do sermão. Agora a gente começa a realmente entrar no sermão. Realmente, porque esse primeiro contato que a gente teve aqui sobre oração, sobre um único verso, vocês perceberam que vocês fizeram um sermão. Eu só questionei, eu só perguntei. Alguns momentos trouxe alguma coisa e tal, mas a maior parte são conceitos que vocês mesmos trouxeram. Isso é preparar um sermão. Já começamos aquecendo, tá? Só que vai chegar uma hora que você vai fazer sozinho. Aqui nós 6 juntos, tá? Vamos lá. Hermenêutica é um campo de estudo que se dedica à interpretação de textos, especialmente textos religiosos, filosóficos e literários. Interpretação. Primeira palavra que você tem que pegar aí é interpretação. Hermenêutica, tá? O termo hermenêutica tem origem na palavra grega hermeneu, que significa interpretar ou traduzir. A hermenêutica envolve uma abordagem sistemática e disciplinada para entender o significado dos textos,
considerando seu contexto histórico, cultural, literário e linguístico. Vamos lá. Primeira coisa a entender é interpretar. Interpretar não é inventar. Hoje o que está acontecendo muito com a Bíblia é inventar. Eu pego um verso e eu invento. Tá? E aí, outra palavrinha, deixa eu só pegar minha caneta aqui, ó. Outra palavrinha que está aí, ó, é sistemática. Sistemática vem da palavra sistema. Sistema é porque uma coisa organizada, planejada, tem um jeito certo de fazer isso. E aí fala no final aí, ó, contexto histórico, cultural, literário e linguístico. Já dificultou um pouquinho, né? Vamos lá, deixa eu só pegar aqui, ó. Hermenêutica bíblica, o objetivo é compreender a mensagem originalmente pretendida pelos autores, inspirados por Deus, levando em conta o contexto histórico, cultural, literário, em que textos foram escritos. Vamos lá, essa palavra. Quando eu falei para ele o conceito ocidental, a gente tem que ter esse cuidado ao ler a Bíblia. Por quê? A pessoa que foi católica um dia, ela tem um conceito de vida, por mais que ela não seja de adventista. Estou falando para o pessoal da igreja adventista. Por mais que a pessoa ela hoje seja adventista, ela viveu um bom período da vida dela no catolicismo, então ela carrega bagagens culturais e conceitos, tá? A pessoa foi evangélica pentecostal, ela carrega conceitos. A pessoa era ateu, carrega conceitos. E aí agora que entra a hermenêutica. Eu não quero mais conceitos, eu quero originalidade. E para ter originalidade, eu tenho que entender. Lembra do véu? O que a gente fez? Trouxe o original, porque o motivo do véu. Nós trouxemos contexto histórico. Qual que era o contexto histórico do véu? O que estava acontecendo ali? Diferenciado. As prostitutas estavam se convertendo ali. Esse é o contexto, tá? E na cultura, aí ele falou, diferença entre prostituta e não prostituta era o cabelo. Isso era uma questão cultural. E aí o literário, a gente vai entrar na forma como ele escreveu. Tem poema, tem muitas coisas aí para a gente pegar, tá? Essa é a chave para a gente fazer a hermenêutica. É esquecer da gente, da nossa comunidade e tentar, tipo, tem um desenho que meu menino assiste que chama Superbook. Superbook tem uns menininhos que voltam no passado e vai lá para o tempo de Jesus lá e vê as coisas acontecendo no tempo de Jesus. É mais ou menos isso. É você se colocar lá na hora e você tentar observar tudo em volta do que estava acontecendo. Tentar fazer um filme na sua cabeça. Essa é a hermenêutica. Trazer o original. Tá? O que o autor estava querendo falar. Tá? E aí os passos. São 7 passos para fazer hermenêutica. Primeiro, estudar o texto e o contexto. Tudo em volta do que estava acontecendo naquele lugar, porquê daquilo, tem alguma coisa atrás que levou a acontecer aquilo e tal. E aí o contexto imediato é agora ali. Por que ele estava falando aquilo para aquele pessoal? Por quê? Tá? A gente vai receber esse material. Vai. Tá tudo aqui, ó. Tá tudo aqui com mais detalhes do que tá aqui. Aqui tá resumido, aqui tá explicadinho, tudo direitinho. É bom copiar para a mente gravar. Quem escreve, a mente grava, tá? Gêneros literários, qual a forma? Porque não foi uma pessoa que escreveu a Bíblia, foram várias pessoas, então cada um tinha um estilo diferente de escrever, porque eles tinham uma cultura diferente, tá? Aí você utiliza a ferramenta para fazer isso. Como que você vai fazer isso? Aí você vai adivinhar como é que eram as coisas? Não, você vai pegar dicionário bíblico para entender as palavras. Você vai pegar um dicionário na língua da época, estava em aramaico. Então vou pegar um dicionário para ver qual que era a palavra no original
para mim ver todos os conceitos em volta daquela palavra, para mim entender se foi usado na tradução a melhor palavra. Entendeu? E aí você vai pegar história para você entender como que funcionava aquela comunidade, aquele povo naquela época, tá? Assustador isso, tá? Mas na prática vocês vão pegando isso daí daqui a pouquinho, tá? A teologia bíblica, você vai pegar os conceitos teológicos, vai pegar livros ali sobre o assunto, Quem é a pessoa? Quem é a pessoa e tal. E aí, depois que você tiver tudo isso na mão, aí você vai fazer a aplicação prática disso. Para nós hoje, para nós hoje, faz sentido? Ela falou um negócio aqui, mas é bom você ter feito, porque às vezes você vai. Uma das coisas, o Espírito de Profecia, ele nos auxilia em muita coisa, mas você ali, claro, com o Espírito de Profecia, você vai ter, mas muitos textos você não vai entrar dentro dele diretamente, é uma coisa que você tem que estudar, você pesquisar, porque senão você vai acabar. O Espírito de Profecia é uma rica fonte, mas tem mais além. Tem mais além. Não, porque assim, eu vou falar com você. Eu pensando que chega a ser até um pecado pedir a pessoa hoje para pregar amanhã, né? Porque tem muita coisa para a gente estudar. Vamos chegar a esse ponto. Eu estou só brincando. Vamos chegar a esse ponto. É errado? Porque você está falando é verdade. Errado é. A gente está abrindo muito além. Errado é. Mas na prática, todos nós devemos estar prontos para. Paulo fala isso, Manusear. Mas aí nesse caso, por exemplo, eu falo meu que eu tenho isso. Eu tenho uns 2 ou 3 sermões que estão prontos ali, estão guardadinhos. E se alguém chegar lá, o pregador teve um acidente e não vai conseguir chegar. Já está preparado? Está preparado? Seria o ideal fazer isso? Ou ter, tipo, realmente... O ideal de todo pregador é ter um kit sermão. Sabe por que eu estou te falando isso, mano? Eu estou falando de mim mesmo. Eu prego, mas eu não sou todos esses planos. Não se preocupe. Não se preocupe com isso. Nós vamos partir para a prática depois. É muito mais além do que a gente. Nós vamos partir para a prática depois, aí vocês vão entender que em determinados momentos vocês vão usar uma coisa, em determinados momentos vão usar outra, um pedaço de vai de acordo com a situação, com o estilo e por aí vai, tá? Nós vamos chegar nisso daí. E não pode faltar o último item, que é buscar o quê? Muitas vezes, isso não só para fazer sermão, mas para a nossa vida, a gente faz tudo para depois falar: Deus abençoa esse sermão, que vá de encontro aos nossos irmãos. Entendeu? Essa busca é constante. Primeiro, a gente já falou, oração. Tudo começa com oração. E deixar o Espírito Santo trabalhar. Tá bom? Vamos lá. Lembrete. É importante lembrar que a prática hermenêutica exige estudo diligente. Quem não gosta de estudar não vai conseguir aprender todos os detalhes de um verso, tá? Humildade e busca por conhecimento. Também é recomendável buscar a orientação dos líderes espirituais, professores, mentores experientes, que possam fornecer insights adicionais e ajudá-lo a crescer na compreensão da palavra de Deus. Quando esse curso que eu fiz lá em 98, foi eu, o Ramos, a Valéria e o Wellington. A gente fez esse curso. A pergunta que a gente sempre perguntava: mas como é que você consegue em tal hora? Primeiro, calma, que com o tempo você vai adquirindo conhecimento e esse conhecimento vai te ajudando a rechear o seu sermão, tá? Esses estudos que a gente está falando aqui, a gente vai ficar, nossa, difícil e tal, mas a gente vai entender, vou adiantar uma coisa, que uma vez que você começa a ter esse conceito na cabeça, você não consegue mais, por exemplo, eu não consigo mais fazer um ano bíblico. Por quê? Quando eu leio um verso, eu fico agarrado nele, porque eu começo. Depois eu mostro para vocês. Eu tenho um aplicativo no celular, isso é um bônus que eu vou dar para vocês, depois ensinar vocês a mexer também. Nesse aplicativo,
A minha Bíblia é dividida em 3 partes: Bíblia, dicionário e comentário. Eu entro num verso, já aparece o dicionário e o comentário daquele verso. E aí, se eu clicar 2 vezes numa palavra, o dicionário já me dá os detalhes, o original, os significados possíveis daquela palavra e referências na Bíblia onde tem aquela mesma palavra. Eu fico preso num verso, não consigo mais fazer o ano bíblico de pegar a Bíblia e sair lendo, não. Às vezes eu pego um verso e fico ali 30 minutos, 1 hora, e fico agarrado nele. Está errado? Não está. Isso a essência que eu quero partir para vocês é isso aí. Quanto mais vocês praticar, que está aqui, ó, estudo diligente, né? Quanto mais vocês praticar, vai chegar um ponto que vai ter tanta coisa inculcada aqui na sua cabeça que vai ser fácil. Você só vai abrir a gaveta do cérebro, tirar e pôr no sermão. Tirar a gaveta e pôr no sermão, porque você já estudou aquilo. No primeiro instante vai ser difícil, porque talvez algumas coisas você ainda não tenha guardado. Você vai ter que fazer isso daí, tá? E aí vem a outra coisa. Sabe o que é interessante você falando assim, Anderson? Porque essa semana eu estava escutando né, um podcast. Aí tem muitas palavras que a gente mesmo não sabe o que significa. Por exemplo, vou dar um exemplo da palavra que eu escutei, moleque. Aí, o pregador lá, a pessoa que estava ministrando o podcast, falou que a palavra moleque, se você for procurar, o original vem do deus Moloque. Olha só, gente. A palavra moleque é de raiz africana, Moloque é lá do Oriente, não tem Eu nada a ver escutei com no podcast que quem falou foi até o Rodrigo Silva e o Thiago Migro, se eu não me engano. Ele falou que foi procurar o sentido da palavra e tal, descobriu que moleque vem do. Né, agora, ele não falou em verdade, pode ser africano, mas ele foi muito falar no podcast. Tem que. Moleque vem de raiz. Aí vamos lá. Aí vamos lá, aproveitando esse conceito. O que acontece muito, e aí entra a responsabilidade do pregador. Você está pregando. Você está ensinando conceitos. Se você não fez um estudo diligente, não fez um estudo bem feito, eu escutei no TikTok o cara falando isso, tal. Você vai se perder. Qual que é? Eu vou acreditar, velho. Qual que é o problema nosso? Acreditar no que as pessoas dizem. Qual que é a diferença entre eu e o pregador? O pregador não acredita no que as pessoas dizem. Quem entende, né? Ele estuda. Ele precisa. Não. Você vai buscar referências. Por exemplo, tem um conceito. Vamos pegar essa palavra, moleque. Beleza. Ele falou lá, isso lá e tal. Eu, por exemplo, nunca estudei sobre essa palavra. Ok? Nunca estudei. Qual que é o meu papel? Ele falou, beleza. Qual as referências que ele deu? Referência de Moloque? Beleza. Referência de. Beleza. Eu vou atrás. Eu vou atrás dessas referências para mim poder fechar o quebra-cabeça, para mim entender aquele conceito novo para mim. Toda vez que você estiver estudando a Bíblia, você vai se deparar com conceitos novos. E aí, se você usar o seu conceito cultural, você vai aceitar a primeira frase que você escutar. Mas se você se esvaziar de você e do meio que você vive, das palavras, você vai atrás. Até a semelhança, porque Moloque para moleque não tem. Mas depende, aí tem Mas o que eu estou te falando é assim. Mas aí. Se você tem esse aplicativo, você estuda, você vai na raiz, você abre a mente. Mas peraí, você está querendo explicar. Aí vem o outro caso, que a gente, quando vai fazer o sermão, eu mesmo falo por mim. E às vezes eu estava entrando com um assunto, eu fui começar a pesquisar outro, eu estava me perdendo daquilo que eu queria fazer. Então depende muito da palavra que você quer, do contexto que você vai colocar no seu sermão, da maneira que você vai fazer, porque senão você vai perder o sentido. É importante isso que o Cláudio está falando, que. Eu estou querendo dizer Senão você vai começar a misturar um assunto, que o você vai se Anderson falou que perder. tem um aplicativo que dá muitas explicações. Mas não é tudo. Mas é muito interessante. Ajuda, mas não é tudo. Você não pode Você vai fazer descobrir isso. palavras e ideias que você fazia. Isso. Não fazia noção disso. Isso. Tá, mas eu posso. Olha pra você ver como é que em uma palavra você consegue muita coisa. Isso Eu vou te aí. dar um texto que o Anderson falou, vai até entrando em exegese e hermenêutica. Vou explicar ali. Quando você pega lá, não sei se você vai fazer isso, mas eu estou até preparando o seu. Vai. Aquele que Jesus fala a Pedro, tu és Pedro,
e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. O que é isso aí? Isso virou doutrina. Mas foi isso. Aí vem a hermenêutica. Aí fazer o estudo correto do texto. Você vai pegar esse Na hermenêutica você vai pegar o contexto literário, vai pegar o contexto da época, porque... Aí você vai lá, aí você vai vendo. O que significa Pedro? Pedro, Petros. Mas na língua grega, mas no hebraico, no aramaico tinha. Como que Jesus estava falando? Aí você tem que voltar lá onde que começou o texto, Jesus. Igual lá você colocou, aonde que Jesus levou os discípulos? Levou eles lá para Cesareia. O que tinha lá? Por exemplo, uma palavra simples que aparece várias vezes na Bíblia, amor. Para nós, no Brasil, amor. Só que no original tem várias formas de escrever amor. E aí, na hora de você fazer o sermão, você vai ler a palavra amor lá na sua Bíblia, você vai usar o conceito geral ou você vai usar o conceito real? Vai ter o amor ágape, o amor de Deus. Tem lugares que não está falando do amor de Deus. Entendeu? Qual que é a pegada do estudo? É nesse contexto, tá? O Samuel e depois o Marco Aurélio. Vou fazer só um comentário rapidinho disso aqui, que tem a ver com o que você está falando. Então, usar esse exemplo da palavra amor. O nome disso é morfologia, quando você vai estudando a palavra, de onde ela vem, o que ela quer dizer e tudo mais. E aí, só para resumir o comentário, tem morfologia, sintaxe e semântica. A morfologia vai estudar a palavra. No português brasileiro tem um amor, e aí a gente divide para 4 amores. Cada um, obviamente, com significado. Aí a sintaxe, ela vai para o estudo da organização e relacionamento das palavras na frase. Ou seja, o que esse amor significa o ágape, que é o amor de Deus para o ser humano, e o que ele está querendo comunicar nessa frase. E aí depois vai a semântica, que estuda o sentido que as palavras apresentam de acordo com o contexto. Aí você vai pegar e estudar o contexto para enfim passar. E aí... Vamos dar um exemplo prático aqui? Eu vou usar a mesma frase em contexto diferente. Que aí vocês vão entender. Quer ver um exemplo? Se eu chegar aqui e falar assim, eu te amo. Se eu chegar aqui e falar assim, eu te amo, é a mesma coisa? Eu falei a mesma frase. É a mesma coisa? Eu posso amar ela e posso amar ele? Sim. Mas qual foi o amor? Entendeu? O que é contextualização na prática? O amor de lá é amor Entende? É esses detalhes que a gente precisa tirar na Bíblia. É amor. Só não é o mesmo. É que a Bíblia utiliza esses tipos de amor, né? Só que infelizmente a gente só foca em um. Tem o amor eros, que vem do erotismo, que é o amor sexual, que é o amor entre homem e mulher. O amor ágape, que é o amor entre Deus e o seu povo, que é um amor que não tem limite, não é sexual. Só que quando a gente fala de amor, a gente banaliza, a gente não fala do amor, e tal. entendeu? E tem um outro amor também, que eu esqueci um pouquinho, você lembra? Fraternal. Que é o fraternal e tem um outro nome. Filos. Que é o fraternal, irmão, pai, mãe, o amigo, semelhante, mas ele ainda não é o ágape, porque ele não se compara ao amor de Deus, não existe comparação. Então vocês entenderam o que a hermenêutica faz? Ela faz a gente abrir a cabeça no texto nesses sentidos, tá? Só que aí vem a exegese. A exegese é o processo de interpretação e análise de textos, especialmente textos religiosos, com o objetivo de compreender o seu significado original e contextual. A exegese é uma disciplina importante para estudiosos, teólogos, líderes religiosos que buscam uma interpretação precisa e fundamentada em textos bíblicos. Ela ajuda a evitar interpretações equivocadas e tendenciosas, permitindo uma compreensão mais autônoma e aprofundada dos textos bíblicos. Esse dia eu ouvi um negócio absurdo. Um cidadão que diz, um pastor, não sei se é o que é, o cara pegando a conversa de Jesus com a mulher no poço, com a samaritana. Ele virou falando para ela sobre que ele tinha uma água viva para dar para ela. Você viu essa banalidade? E aí falou que o que é uma água viva? Que jorra. Que jorra. Era aí tipo foi uma ejaculação, transformou aquilo numa questão sexual. Viu o que é tendencioso?
falou que Jesus estava oferecendo isso para a mulher. Falando da masculinidade, Entendeu? dele pra ela. Vocês querem ver uma coisa tendenciosa que é usada? A gente riu demais. A gente estava numa lanchonete nesse momento e chegou o povo evangélico. Eles entraram na mesma tradição. O cara começou a falar do sermão, da história do bom samaritano. Aí até o pessoal pregando lá na mesa do lado e nós assim nos ouvindo. E o povo pregando, parece que entrou lá os membros lá. E nisso o cara começou a falar do bom samaritano. E aí ele falou o seguinte: olha como a gente pode tirar o que a gente quiser realmente. Ele falou o seguinte: veja bem, o samaritano entregou o dinheiro para o o dono da loja, do estaleiro. Entregou para ele, não para o doente, o que significa que nós temos que entregar o nosso dinheiro para o pastor e não para as pessoas. A gente pode futuramente olhar para o lado e dizer: oi, onde é que ele tira isso? Aí acontece as forçadas. Eu vou passar rápido, porque eu não quero que a gente ficar muito preso na questão da teoria. Então, assim, a exegese ela tem vários tipos também lá. A gente tem histórico-crítica, teológica, narrativa, linguística, literária e redacional. Mas vamos lá. É importante ressaltar que esses tipos de exegese não são mutuamente exclusivos e podem se complementar, ou seja, você pode fazer mais de uma coisa em um texto só. Muitas vezes os estudiosos usam uma combinação dessas abordagens para obter uma compreensão mais completa e mais precisa do texto estudado. Aí vamos lá. Falou lá, nossa, tanta coisa para fazer um sermão, né? Só que assim, nem sempre você vai precisar de tudo. Tem coisa que já está bem claro ali, já é um conceito mais padrão, já todo mundo já está cansado de estudar sobre aquilo, então está mais fácil. Então assim, nem sempre a gente vai precisar dessas coisas todas, entendeu? E aí vamos lá, para a gente partir para uma outra parte aqui, ó. A exegese na prática, você vai ler o texto, bem lido, pesquisar o contexto histórico. Olha que é bem parecido com a hermenêutica. Pesquisar o contexto histórico, analisar os elementos linguísticos, explorar o contexto literário, analisar a estrutura de como que foi escrito ele, considerar o público que ele foi escrito, para quem foi, o porquê que foi escrito, o objetivo. Faça conexões com outros textos, aí você pega outros textos, porque a Bíblia ela não discorda dela mesma, ela tem que ter um apoio em outro lugar. Consulte os recursos de referências, os dicionários e tal, e extraia princípios e aplicações. Então vamos lá, bem direto, né? Deixa eu partir aqui, ó. A exegese bem básica: contexto, análise do verso e significado teológico. Resumindo ela, é nesses 3 pontos, tá? Homilética, aí a última palavra difícil do dia. Homilética, vamos lá. Omelete. Não é omelete, não. Homilética abrange vários aspectos relacionados à pregação, incluindo a preparação do sermão, a estruturação da mensagem, a escolha e interpretação dos textos, a comunicação eficaz, a aplicação prática da mensagem e a conexão com o público. Vamos lá. Primeiro, hermenêutica e exegese, eu posso dizer que é o nosso estudo diário da Bíblia. É o nosso estudo da Bíblia, é onde a gente vai extrair da Bíblia os conceitos. A homilética é a hora que a gente vai começar a preparar o sermão. E aí preparar o sermão não é só escrever o sermão. Porque às vezes a gente está preocupado em escrever o sermão, mas a gente tem que fazer as conexões do sermão. Por exemplo, vou usar uma ilustração. Essa ilustração tem conexão e eu estou forçando porque eu gostei dela. Entendeu? E aí você tem várias coisas. Por exemplo, você vai falar no sermão, de repente você vai falar alto, de repente você vai falar baixo. Pô, agora me fala uma coisa aqui, igual. E quando você estuda o sermão, você estuda tudo certinho. Então, tipo assim, tem hora que eu acho. Vamos supor, a gente está pregando para adventismo, né? E quando você chega aqui, tem muitos visitantes, ou tem uma visita, e como que você faz? Conceito de um sermão. Um sermão ele precisa ser entendido desde uma criança até o mais velho. Se você fez um sermão só com uma faixa etária, esse sermão ele é aleijado. Então, mas aí, tipo assim, porque você estudou, lógico, você estuda o sermão. Aí,
Tem pontos, igual você está falando, porque eu mesmo estou falando que tem muita coisa que eu não fazia, e nem fazia ideia de existir. Porque dentro do cenário. Ainda tem mais coisa, mas vai lá. Agora você me deu um tiro. Calma, não é para assustar. Não é para assustar. Eu estou trazendo esses conceitos. Não, Esse primeiro momento é a parte mais teórica que a gente vai trabalhar, esse primeiro momento, justamente para poder deixar a cabeça meio doida e tal. E aí depois a gente vai. Eu garanto para vocês que nós vamos sair daqui com quase um sermão pronto, cada um. Mas aí, buscando o que ela falou, um sermão, ele é para despertar nas pessoas o interesse de buscar mais o conhecimento da palavra. Porque muitas das vezes as pessoas vêm no culto, muita gente vai para o culto, onde que for, assim, eu vou lá, eu escuto o pregador. Ele falou para mim muito bem, aquilo ali, eu saí daqui, mas não me motivou a buscar, não me motivou a responsabilidade. Então o seu sermão. A responsabilidade do pregador é confrontar as pessoas. Mas olha só, eu vou domingo aí desse aí, olha só que eu pregador só para ver, né? Eu estava estudando sermão já tinha muito tempo, e aí eu vim pregar. E a minha enteada, nós estamos agora, ela veio. E aí o sermão meu falava um pouco de fofoca. Aí o Guilherme, ele sai de casa e falou assim: mamãe, a pessoa brigou com o fulano porque falou fofoca. Aí eu falei: nossa senhora. Você acha que é acaso ou é Jesuscidência? Aí tipo assim, eu não acredito na igreja, entendeu? Eu vou te falar, na hora que você pega que você dá de frente com uma situação dessa, aí tipo assim, eu não sou uma expert da Bíblia, então não tem como mudar muita coisa na hora, porque é aquilo. Não. Olha, uma coisa é certa, nós vamos falhar. Não, O importante é reconhecer que falhamos, porque às vezes tem gente que prega, fala errado e não admite. Aí é o problema. E tem uma outra questão, se eu for confrontado no sermão e alguém me perguntar, uma das coisas que o Márcio está colocando que a gente, todos nós temos que aprender e saber bem, porque se a pessoa te fizer uma pergunta na hora que você terminar o seu sermão, como que você vai responder dentro do seu sermão? Vou aproveitar esse gancho para falar uma coisa. Hoje nós estamos aqui num grupo de estudo, tá? É uma sala de aula. Cada um pode falar, discordar, questionar e tal. No sermão, a gente tem como regra proibido comentário. Não sei se vocês já repararam que às vezes, de vez em quando aparece, eu estou pregando e alguém começa a fazer assim e eu ignoro. No sermão, no momento de sermão, não é hora de comentário. Quem quer fazer comentário, desculpa a palavra, mas está sendo indelicado. Na hora do sermão, é sermão. Sermão não é classe bíblica, tá? Não existe comentário no sermão. Você quer comentar, você comenta no final. Por quê? Porque aqui a gente é uma sala onde a gente vai estar trazendo conceitos, estudando conceitos. Lá vai e volta, vai e volta. No sermão não. É uma linha de raciocínio pronta que vai começar de um jeito e terminar de outro. Não pode hoje de alguém desviar o foco da mensagem e vir com uma história lá de quando eu era pequeno, lá em Barbacena, entendeu? Não tem isso. A gente corre. Entendeu? A gente corre. Tá? Deixa eu passar rápido isso aqui, ó. Então vamos lá. Aí, as técnicas de homilética, a gente vai falar de topicalidade, ilustração, repetição, narrativa, perguntas retóricas, estrutura tripartida. O que eu mais gosto é disso aqui, ó. Isso aqui nós vamos estudar demais, porque é a melhor parte, a cereja do bolo. Vocês vão entender, tripartida é dividir, resumindo, é dividir sua mensagem em 3 coisas. Ponto. Tá? Repetição, também eu gosto demais. Repara que nos meus sermões sempre tem uma frase ou uma palavra que eu repito várias vezes. Mas aquele lá, a retórica, eu também acho muito importante, que se você não tiver uma boa noção de retórica, aquilo ali, você... Sim, aí a retórica, aí existe a diferença, depende do tipo de mensagem que você vai fazer. Dependendo do tipo de mensagem que você faz a pergunta que já tem resposta. Você já dá a pergunta com resposta. Tipo, quem quer ir do céu? Isso é uma pergunta com resposta.
Entendeu? Por que em alguns momentos a gente faz isso? Para quebrar a rotina. Aí é outra técnica da homilética, que já está na parte de envolvimento. Pega comigo o seguinte, você vai viajar de trem. 5 horas de trem. E o trem fica. O que você acaba fazendo? Dorme. Aí quando o trem para, o que acontece? Por que acorda? Tá parando. Tem gente que está pregando, a pessoa dorme. Ela termina o sermão, ela acorda. Por quê? Monótono. Homilética, a gente vai trabalhar essa parte de ilustração para poder prender a sua narrativa para você. Em alguns momentos você vai ter que diminuir o tom, em alguns momentos você vai ter que movimentar. Aí eu digo, nossa, é difícil que eu estou aprendendo até hoje. Olha só, não me entendam mal a palavra que eu vou usar aqui. O sermão nada mais é do que a encenação teatral. Porque existem elementos teatrais na oratória. Aqueles pregadores, nossa, que pregador e tal. Ele é um artista. Porque a mensagem é a mesma. Está na Bíblia. O que ele usou? Elementos teatrais. Para quê? Para que a mensagem chegasse mais, despertasse mais interesse. Tá? Olha só. Vamos montar nosso primeiro sermão aqui. João 3,16. Vamos lá. Agora nós vamos preparar aí que nós vamos precisar de papel e caneta mesmo. Porque eu vou só dar um exemplo aqui para a gente começar a aquecer de verdade. João 3,16 diz o que? De cor? Por quê? Deus amou o Lembra que eu falei que eu gosto muito do tripartido? Basicamente é isso daqui, ó. Eu pego o texto, divido ele em 3 partes principais. E um texto pode ser dividido em vários jeitos diferentes. Cada um vai dividir de um jeito diferente. Só cuidando da hermenêutica e da exegese, não pode sair fora. Tá? Vamos lá. Eu dividi, porque Deus amou o mundo. E aí meu sermão começa ali, ó, divisão 1. Tudo que eu for falar, vai falar que Deus amou o mundo. Aí eu começo lá. Quem que Deus amou? O mundo. Quem é o mundo? Por quê? Por que ele amou nós? Nós merecemos o amor de Deus? Aí entra aquela se liga que a gente está saindo um sermão. Se liga que está saindo um sermão. Não, nós não merecemos. Mas por que ele nos ama desse jeito? Porque ele nos criou, ele nos ama, porque ele é nosso Pai. Ele é misericordioso. Misericórdia dele. Aí como que ele nos amou? Como que ele demonstrou esse amor para a gente? Nós, depois que Adão e Eva pecou, nós ganhamos uma sentença de morte. E como que ele nos amou? Enviando seu próprio filho. Para fazer o quê? Morrer. Por quê? Aí eu posso usar por mim. Está no texto isso, por mim? Tá. Não, todo mundo, eu estou no mundo. Tá? E aí você vai, ó. E aí, nessa primeira divisão, eu só trabalho isso, todas as palavras, tudo que eu falo tem que estar contextualizado em Deus amou o mundo. Se eu começar aqui, estou falando de Deus amou o mundo, eu começo a falar, não, porque tem uma tragédia, que não sei o que, não tem nada a ver com isso, eu perdi a minha divisão, perdi a sequência lógica. E aí, vamos lá, eu vou passar bem rápido. E aí eu marquei a segunda parte, Deus, seu Filho unigênito. Deus, seu Filho unigênito. Por que ele é unigênito? Porque ele é o único da mesma, de uma única. Aí entra naquela parte de você querer dar uma ênfase na palavra unigênito. Aí você vai lá estudar a palavra. Entendeu? Aí você vê essa tecnologia e tudo isso. Entendeu? E aí, vamos lá. E quem é o Filho? Porque aqui não falou Jesus, né? Por que Jesus é o Filho? Deus é gerado? Ele foi gerado numa cidade.
Que está escrito, né? Fala Isaías, que ele viria. Tá vendo? Aí você começa a fazer os ganchos na Bíblia. Esse é um ótimo quebra-gelo. Ah, porque que não fala de Jesus, mas fala de filho. Está escrito. A pessoa vai rir. É um quebra-gelo, e aí já faz exatamente o que acabou de fazer. Já vai explicando. Isso que você está falando, por exemplo, todo mundo está acostumado a falar na palavra pedagogia. O que é pedagogia? Formas de ensino. É o educador. Um pouco disso. Mas na verdade é o pai da boca. Pedagogo é a arte de ensinar crianças. E os adultos? Não usam o mesmo conceito. O problema é que às vezes a gente quer ensinar os adultos igual ensina a criança. Os adultos, existe uma matéria chamada andragogia, que ensina a arte de ensinar os adultos. E sabe qual que é a arte de ensinar os adultos? Básica, bem resumida? Primeiro, o adulto já está cheio, acha que sabe tudo. Como é que você faz para tirar alguma coisa e colocar outra coisa? Primeiro, você pode criar dúvida. Tipo, qual foi a pergunta? Como é que você fez a pergunta aí do filho mesmo que você falou? Por que quem não fala Jesus, mas fala que ele é um filho? A pessoa já ficou na dúvida, é verdade, não tinha pensado nisso. Entendeu? Aí você está ensinando para adulto. Ele é Deus, você né? cria dúvida e responde. Cria dúvida e responde. Ou então você ataca uma coisa que a pessoa acredita muito. Ele é filho? Então não pode ser. Entendeu? Você pega uma coisa que a pessoa acredita muito, por exemplo, assim, sei lá, adventista. Se chegar assim na igreja assim, hoje eu vou pregar, quando posso quebrar o sábado? E aí? Vocês estão curiosos? Tá ou não tá? Mas eu não vou falar e agora? Vocês estão mais curiosos ainda. Assim que ensina adulto. Porque você vai ficar quebrando um conceito. Entendeu? Se ele é Deus. Aí você vai entrar no conceito do sábado e tal, o que é o sábado e tal, que tem muita coisa que a gente faz igual os fariseus, que a gente acha que tem gente até hoje que não acende o fogo no sábado. Por quê? Porque acha que é no sábado. A mesma coisa, a gente tem muita cultura no sábado que a gente diz que não pode, mas a Bíblia nunca disse isso, porque a gente é igual fariseu, fica criando lei em cima de lei. Você não podia vir para a igreja no sábado. Entendeu? Aí você consegue fazer um sermão detalhando todas essas coisas e tal, só que aí você já despertou curiosidade, interesse. Entendeu? Aí está o segredo do negócio. E aí vamos lá para a gente agilizar, e eu marquei a terceira parte, que tenha a vida eterna. Aí o que é vida eterna? O que é? Sem fim. Sem fim. Mas quem tem a vida eterna? Quem tem a vida eterna? Deus eterno. Quando nós formos salvos, nós vamos receber a vida eterna com Deus. Por que as pessoas desejam a vida eterna? Aí são vários os desejos. Tem gente que quer a vida eterna porque não quer morrer. Tem gente que quer a vida eterna porque na vida eterna a gente vai ter a nossa casinha. Eu nunca tive uma casa, lá no céu Deus vai me dar uma casa. Lá eu vou pisar no ouro, vou pisar nas ruas de ouro, não sei o que, pedras naturais, eu vou ser rico e não sei o que, não vai ter mais dor e tal. É esse o sentido da vida eterna? E aí você fala, como será a vida eterna? A vida eterna será viver na presença de Deus. Não tem no central, sempre E aí, ó, depois que você dividiu tudo isso, você falou o seu sermão, aí você tem que encerrar o seu sermão com um resumo dos 3 tópicos. E, por exemplo, eu coloquei, ó, Deus nos ama tanto que Jesus veio aqui na terra para pagar o preço dos nossos pecados, para que um dia não tenhamos mais sofrimentos e que possamos morar eternamente com Ele. Eu resumi os 3 tópicos. Ou seja, a gente discorre sobre 3 coisas e resume ela no final. Oi? A frase? Você fala a frase ou o conceito? A frase, eu resumi. Deus nos ama tanto
que Jesus veio aqui na terra pagar o preço dos nossos pecados, para que um dia não tenhamos mais sofrimentos e que possamos morar com Ele eternamente. Eu falei do amor de Deus, que é o primeiro tópico, Deus amou o mundo. Eu falei, deu o seu único filho, e falei da vida eterna que Ele tem para nos dar. E aí, quer saber se você conseguiu montar um sermão bom? Se está bem estruturado? Fórmula básica, escreve isso em algum lugar. Depois do sermão pronto, se você não conseguir resumir ele em uma frase, você não fez um sermão ainda coerente. Ele é muito bagunçado, porque nem você sabe o que você está pregando. Se você preparar um sermão e não conseguir resumir ele em uma frase, ele está muito bagunçado e a igreja não vai entender o seu sermão, porque nem você entendeu ele. Só que repara uma coisa também. Eu fiz os 3 tópicos e fiz o resumo. Já vou adiantar uma outra prática. Cadê a introdução? Sabe que hora que faz a introdução? Não. Depois você termina o sermão. No final. Hã? Depois que você conheceu o seu Na escola eu aprendi. Na escola eu aprendi redação. Tem o quê? Começo, introdução, corpo, conclusão. Mesma coisa de sermão. Começo, meio e fim. Introdução, corpo, sermão. Só que o sermão, não só o sermão, mas a redação na escola, eu só fui aprender a fazer redação depois que eu aprendi a fazer sermão. Eles não ensinam a gente isso na escola. Mas a melhor prática é, onde que começa o sermão? No meio. Por quê? Eu já sei o que eu vou pregar? Não, porque eu não preparei. Eu tenho a ideia, mas eu não preparei. Na minha consciência, na minha época, redação, o professor mandava fazer uma composição. Composição. Aí veio o ditado. Depois manda você ir lá pra frente. Você ficar lá na frente, você lê. Tudo errado. Pois é, não, mas todo mundo aprende errado assim mesmo. E aí o que acontece? A gente começa do meio, porque olha só a lógica do negócio. Você começa tudo do meio, prepara todo o estudo que você vai fazer. Aí você preparou tudo, não preparou? Aí você tem que fazer a frase resumo. A frase resumo vai iniciar a sua conclusão e apelo. Conclusão e apelo tá junto ali no final, tá? Você vai pegar a sua frase, fazendo a conclusão e o apelo. Por que a introdução vem no final da preparação? Porque se você não sabe o que vai pregar, você vai introduzir o quê? Por isso tem muita gente que faz uma introdução que não tem nada a ver com o sermão. Primeiro você prepara, depois você faz a introdução do negócio. Pode haver. Parece simples, mas na hora que você começa a colocar na prática, você vai ver a lógica realmente do negócio que faz sentido. Porque durante um sermão também, você tem ele preparado, escrito, que você sabe o que você vai falar, né? Você está todo o corpo dele. Durante o seu sermão, você pode usar fatos, acontecimentos que encaixam dentro do seu sermão, que às vezes você não entendeu aquele ali, mas você sabe contextualizando dentro do meio. Então, eu posso ter um sermão preparado tem um mês, mas essa semana aconteceu algo dentro daquilo, dentro do meu sermão, no meio dele ali. Eu trago aquilo para você entender. As ilustrações deixam o sermão mais didático, mas a gente chama de trazer para os dias atuais, tá? Seu momento. Eu pus ali em branco ali, porque agora eu vou dar isso aí para vocês fazer, tá? Não vou fazer agora, para tirar dúvida e tal, fazer agora, tá? Então assim, você vai pegar esses conceitos e vai começar a praticar. Até assim, parece um montão de coisa nova na cabeça agora, né? A cabeça fica meio assim, mas na hora que você começar a praticar, que a gente vai fazer agora, você vai começar a ficar mais calmo, que não é tão assustador assim, tá? Então, por exemplo, as ilustrações servem para dar uma dinâmica melhor, trazer para os dias atuais, entender melhor o contexto. Só que aí, por exemplo, nós vamos chegar num ponto e a gente vai falar dos tipos de sermão. São vários os tipos de sermão.
O sermão que eu chamo de mais perigoso é o sermão que a gente chama de testemunhal. Por que é o mais perigoso? Vamos lá, antes de falar dele. O que a gente tem que pregar no púlpito? Cristo. Se o seu sermão não tem Cristo, não me leva para Cristo, não é sermão. Você está fazendo um depoimento. Tá? Um perigo muito grande é, por exemplo, quando a gente pega um tema tipo profecia. Qual que é o foco da profecia? Nos levar a Cristo. E às vezes a gente vem aqui, traz um quadro, traz data e não sei o que, esquece de. Então você não fez sermão, você fez palestra. Não é sermão, é palestra. Entendeu? Toda a Bíblia, ela fala de Cristo. Se eu prego e não falo de Cristo, não é sermão. E aí eu vejo o perigo do sermão testemunhal. O que acontece no testemunhal? O que é isso? Eu tenho um testemunho e eu quero trazer ele para a igreja em forma de sermão. Uma coisa aconteceu na minha vida. Eu quero trazer em forma de sermão. Qual que é o grande perigo desse sermão? Eu falo mais de mim e do que aconteceu na minha vida do que de Deus. E aí eu estou mais contando historinha do que pregando a palavra. Tem gente que abre a Bíblia no começo do sermão para falar que o sermão é bíblico, porque o assunto tem nada a ver com o que ela leu, ou ele leu. A gente tem que ter esse cuidado. Essa amarração que eu falei das 3 divisões trava a gente nisso, porque não deixa a gente fugir. Por exemplo, vamos falando lá do João 3,16. Falando lá dos 3 pontos que eu marquei lá. Vamos dizer que nesse meio tempo eu começo a falar de um outro assunto que não tem nada a ver, que tipo assim, não, porque tem gente que está comendo carne de porco aí, né? Tá indo aí comendo as coisas achando que não tem porco, mas tem porco e tal. Tem a ver com o sermão que eu estou preparando? Perdi o foco. Está certa a mensagem de dizer que tem gente que está comendo coisa achando que não come porco, mas come coisa que é feita de porco? Ah, mas não faz parte desse sermão. Tem que usar isso em outro sermão. E às vezes a gente quer forçar tudo aquilo que a gente viu, a gente aprendeu, não, e aí a gente começa a encher o sermão de coisa. E aí o que acontece? Nem a gente entende o sermão. Aí dentro do sermão que você falou, né, você volta com o que a Natânia comentou, de você pegar um sermão de reverência. Vamos usar um exemplo aqui, que é uma pessoa que hoje tem muitas pessoas que gostam de ver e acham bonito, é o Cláudio Duarte. Ele fala coisas boas? Fala. Mas qual que é o sermão dele? Eu vejo nele muito um comediante no público. Faz todo mundo rir e tudo. Ele fala coisas que são de Deus, mas olha o contexto que ele leva. Aí ele está te levando a você sair dali descontraído. Ele não está fazendo você buscar uma reverência de mudança. Vamos pegar um conceito bem real do que é a diferença de um sermão bíblico com um sermão coach. O sermão coach, ele está mais preocupado em agradar o ser humano. Então vamos praticar então, agora bem prático mesmo, que eu quero que vocês saiam daqui com um sermão quase pronto. Tá? Então vamos lá. A gente entendeu alguns conceitos de pesquisa, de análise. Então assim, quando a gente pegar um texto, a gente não vai pegar ele mais do jeito básico que a gente está acostumado a pegar. Tá? Parou a conexão ali, mas não está difícil. Vamos lá. O que a gente vai fazer? Primeiro, não dá para todo mundo ver aqui, mas primeiro, cada um vai escolher qualquer verso bíblico. Não pega mais do que um verso. Qualquer verso bíblico. Não pega verso muito complexo, não sei o que e tal. Pega uma coisa assim, que você está acostumado, um verso que você mais gosta, sei lá, alguma coisa assim, tá? Primeira coisa, você vai pegar esse verso e vai escrever ele na folha. Porque escrever também ajuda a entender melhor as coisas, tá? Você vai escrever o verso.
Ponto. Depois você vai escrever o verso, você vai, onde você escreveu aí no seu caderninho, você vai ler ele de novo e dividir 3 coisas mais importantes que você vê nele. Pode ser 3 palavras ou 3 trechos, tá? Pensando sempre em forma lógica. Primeiro, segundo, terceiro. Primeiro, segundo, terceiro vai estar na sequência do verso. Separa essas 3 palavras. E depois você escolheu o verso e separar as 3 palavras, aí você traz aqui para mim que a gente vai partir para a segunda etapa. Tá?